Olá, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes, boa tarde. Hoje é 11 de junho de 2020, são 15 horas e 3 minutos e nós vamos dar início ao programa com o professor Legene, que normalmente a gente faz às quintas-feiras às 18 horas, mas nós tivemos uma exigência na grade do canal que nos obrigou a antecipar o programa das 18 agora para as 15 horas. Estamos começando com 3 minutinhos de atraso. Então, quero dar boas-vindas a todos que já nos acompanham aqui pelo chat. Cibele Maria Leal Passos, que está sempre nos acompanhando. Saúdo aqui o nosso querido professor Legene Miran. Hoje iremos tratar do tema Cresce a tensão da luta de classes no Brasil e no mundo. E vamos explorar o que significa, o que representa esses movimentos de rua não só no Brasil, como também nos Estados Unidos e na Europa. Tivemos no último final de semana também grandes movimentações em grandes cidades europeias, saindo às ruas, puxada pelo movimento antirracista, mas também já tomando contornos políticos com outros temas. Então, professor Legene, muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Passo para você fazer a tua saudação inicial e já entrar na temática do cenário internacional. Boa tarde. Bom, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes, aí, telespectadores do canal Resistentes, os que estão ao vivo aqui e os que vão assistir mais tarde, né? A grande vantagem da internet é que você assiste esses programas a hora que você quiser, né? Bom, eu preparei aqui um roteiro, e não vai ser na forma de aula, mas assim, eu vou expor algumas coisas, quem sabe quem está participando aí formula algumas perguntas no curso da minha exposição, para não ficar só eu falando, o próprio Cláudio pode me interromper, questionar algumas coisas, mas a ideia nossa aqui é o seguinte: luta de classe é uma coisa que sempre existiu, não é? Na época da ditadura militar, eu fui líder estudantil na década de 70, aí os militares, os generais, os secretários de segurança, eles falavam assim: vocês comunistas estão incentivando a luta de classe. Não são os comunistas que incentivam a luta de classe, eles apenas trazem ela à tona, eles revelam ao mundo a luta de classe, porque a luta de classe é mascarada, e nós nunca podemos deixar de mostrar isso. Porque eu, como marxista, se eu sou verdadeiramente marxista, eu acredito naquele pensamento de Marx, e Marx, uma das suas frases mais brilhantes, assim, que formula o significado e a dimensão do seu pensamento, é que quem move a história é a luta de classes. Patrícios contra plebeus, servo contra senhores, escravo contra os proprietários de escravo, burgueses contra os proletários. É isso que move, né? Mas, professor, cadê essa luta que eu não estou vendo? Você vê, mas não enxerga. E eu vou tentar aqui mostrar, por isso o tema que o Cláudio escolheu, ele é bom de dar esses títulos, há uma tensão, mas é uma tensão latente. A qualquer momento isso dá uma explosão. Por isso que o momento das explosões, temos que ter partido organizado, temos que ter a consciência de classe mais avançada na vanguarda, né? Não precisa toda a população estar 100% consciente, você pode ter, né? O Lenin mesmo diz, você às vezes passa anos fazendo um trabalho de base numa fábrica com os operários, numa fazenda com os camponeses, mas às vezes estoura uma greve em 5 minutos, 10 minutos, dá aquela passeata, a elevação da consciência dá um salto, né? Porque isso, a história não é retilínea, ela tem momentos de salto. Então, por isso que nós temos que enxergar aquilo que estamos vendo, né? Então, existe também, como materialista dialético, que nós adotamos a filosofia do materialismo dialético, que é marxista, né? Quando eu falo você vê, mas não enxerga, né? Há uma relação dialética, né, entre a aparência e a essência, né? Então, às vezes, você vê a aparência, mas a essência está latente, e é preciso ir a fundo e entender o que está acontecendo. Então,
Eu falei aqui que vamos começar pelo cenário internacional. Por quê? Porque no meio de uma pandemia mundial, os atores geopolíticos mais importantes estão todos se movimentando. Ué, mas a orientação não é para ficar em casa, né? A orientação individual para as famílias, para as pessoas, é realmente guardar o isolamento. Esta liberação que estão fazendo aí vai só piorar a curva. Mas e os chefes dos impérios aí, dos países mais importantes, eles estão se movimentando? Estão. Eu quero só aqui fazer um registro para mostrar. A China está se movimentando. A China se movimenta em direção à América Latina. Essa semana eles anunciaram que vão fazer grandes investimentos em Cuba, né? O que é muito bom, né? O que é muito bom. Tem do lado desse investimento, tem o lado estritamente comercial, não tem problema. Se quiser, todo o investimento, quem faz o investimento tem a expectativa de gerar algum ganho. No entanto, não é um investimento puro e simples capitalista, como os Estados Unidos fazem, de espoliação. Também tem uma solidariedade ao povo cubano que vive sob o cerco dos Estados Unidos desde 1962. Então, significativamente, a essência é completamente diferente do que faz o imperialismo. A Rússia se movimenta também muito, né? Proporcionalmente até mais do que a China, porque a Rússia herda a tradição da União Soviética, né? Herda a diplomacia soviética, né? O protagonismo que a União Soviética tinha. Então, a Rússia é mais arrojada, ela é mais assertiva do que a própria China, né? E aí o ministro das Relações Exteriores da Rússia acabou dizendo, Lavrov, se não foi o Lavrov, foi o vice dele, não aceitamos que o governo do presidente Nicolás Maduro, eleito constitucionalmente, seja molestado, seja arriado, seja apeado, seja derrubado, seja o que for. Ou seja, a Rússia, então, se soma à República Bolivariana da Venezuela, né? Mas também não é só isso. O Irã, que apesar de não ser da dimensão e do tamanho de Rússia, China e Estados Unidos, o Irã hoje é um player, é um jogador no cenário internacional, né? Sobre vários aspectos, até no aspecto da solidariedade com relação à pandemia. O Irã também mandou ajuda ao exterior, também mandou médicos, que nem Cuba está fazendo, e a China, né? Mas o Irã também mandou combustível para a Venezuela. Nós já comentamos isso aqui. 5 navios, tanques, viajaram 18 mil quilômetros para fazer a Venezuela voltar a funcionar, fornecendo não só a gasolina já pronta, né? Petróleo é o que não falta na Venezuela, é a maior reserva do mundo. Só que pelo bloqueio que eles estão sofrendo econômico, como Cuba sofre, não adianta ela ter muitas refinarias, tem alguns produtos petroquímicos que, para quebrar a cadeia hidrocarbonetos do petróleo, aí faz nafta, diesel, gasolina, não sei o quê, né? Coisa que a indústria toda dos derivados, plástico, tudo, né? Depende disso. Eles precisam de alguns produtos que eles importavam e agora deixaram de importar. Mas não é só isso. As válvulas nas refinarias, algumas também. O Irã forneceu tudo. Então, não é só uma operação comercial. Então, o Irã, hoje, ele está fazendo a sua movimentação. E como nós escrevemos um artigo que você publicou aí no portal, nós ainda, da esquerda, não conseguimos aquilatar a dimensão desta relação Irã-Venezuela. Isso é a materialização do que eu venho falando há uns 4 ou 5 anos, de uma articulação mundial do campo da resistência, que é os setores revolucionários, socialistas, comunistas, patriotas, democratas, com o Islã político. O Islã que compreende o anti-imperialismo, especialmente os xiitas, que têm essa compreensão mais avançada, mas não só eles, sunitas, e com os cristãos do Papa Francisco, que está sob ataque. Então, eu vibrei muito.
Eu costumo dizer, se você está antenado com a política internacional, eu vou perguntar para você o quanto você vibrou com a chegada dos petroleiros iranianos na Venezuela. Se você vibrou demais, meu amigo, você está antenado com o que está acontecendo. Bom, a China se movimenta também lá no noroeste do seu país, naquela fronteira complicada ali do Nepal, do Tibete, né? Não vou falar tanto do Tibete, que tem aquela coisa do Dalai Lama, né? Que muita gente acha, o Dalai Lama é um grande homem, né? É um grande sábio, é um grande pensador, é um humanista, prêmio Nobel da Paz, né? Nem sei se ganhou mesmo, né? Agente da CIA, está na folha de pagamento da CIA. Por quê? Porque a ação que ele faz não é uma ação religiosa, porque, aliás, o budismo na China é 100% liberado, né? O budismo no Tibete, né, é 100% liberado. O que ele quer é o Tibete feudal, o Tibete onde a população, 95%, era analfabeta. Esse que é o Tibete que ele quer, porque o Tibete hoje é moderno, tem trem de alta velocidade, tem uma qualidade de vida excepcional, né? Então, não há problema com a religião, o problema é político. Ele faz o jogo do imperialismo, né? Só o fato de o conflito que teve em 1956, né, o ano que eu nasci, ele se optou em fazer um exílio e aonde ele foi? Quem é que o acatou? A Índia. Então, isso já, por si só, deixa a Índia numa situação de saia justa desde 1956 com a China. Não bastasse isso, tem uma parte do país que faz fronteira a Índia com a China, né? Não só o conflito não é Tibete e Nepal, nessa pontinha ali chama-se Caxemira, né? Nós podemos um dia dedicar mais profundamente a isso, não vou perder muito tempo com esse tema, mas está muito tenso a região ali, né? Que envolve inclusive o Paquistão, né? Paquistão, China e Índia. E, por fim, os Estados Unidos. Os Estados Unidos se movimentam, mas a ação dos Estados Unidos hoje não é suficiente para, por exemplo, barrar os petroleiros chegarem no Irã, apesar deles terem imposto o bloqueio naval. O mar territorial venezuelano não pode, nenhum navio pode encostar na Venezuela. E aí chega 5 grandes petroleiros com 1,5 milhão de litros de combustível e passam sobre as barbas de 5 navios de guerra e uma frota de helicópteros ancorada ali na Colômbia, né? Não fazem nada. Aí quem é do lado dos Estados Unidos fala, mas quem disse que eles iam fazer, né? Iriam fazer, anunciaram que iriam, né? Falaram grosso, não venha, não venham bloquear, nós não vamos aceitar que a Venezuela receba. É um país sancionado negociando com outro país sancionado. Isso não é pouca coisa. Bom, dito isso no cenário internacional, nós vamos então, para também internacional, lembrar que esse final de semana que passou aconteceu na Europa nas principais capitais, Londres, Roma, Paris e Berlim, né? Aconteceram grandes manifestações, não tão grandes quanto a dos Estados Unidos, em função de lá ter sido o local do assassinato brutal, né? Durante 8 minutos, um supremacista branco, né? Pagaram a fiança dele, não sei quem pagou. Eu não sei se ele tem dinheiro, que nem esse bombeiro do Rio de Janeiro, ele mora numa casa, num condomínio, que matou Marielle, né? Um deles, ele mora numa casa de 2 milhões. Esse policial pagou uma fiança de 3,5 milhões de dólares. Isso dá quase 20 milhões de reais. São 10 casas que o bombeiro tem. Quem pagou isso aí? Foi os supremacistas brancos. Ele era um supremacista branco. Ele matou o George Floyd com a mão no bolso. Vocês lembram a cena? Oh, se eu vou ficar assim, eu vou ficar cansado. Eu ponho a mão no bolso. Como quem está esperando um amigo chegar no encontro que você marcou. 8 minutos e meio ele sufocou George Floyd. Então é natural que os protestos nos Estados Unidos fossem maior. Mas se reunir 10 mil pessoas em Madrid, reunir 7 mil pessoas
em Roma e 8 mil pessoas em Londres, não é pouca coisa, né? Não. Eu estou aqui finalizando o meu próximo livro, que é sobre o Iraque. Eu estou contando, então, a invasão de 2003, quando nós fizemos 15 milhões foram para as ruas do mundo, parem a guerra, tirem as mãos do Irã, não adiantou nada. A guerra foi feita do mesmo jeito, não é? Então, não se comparam essas manifestações desse final de semana com aqueles milhões, mas é significativo, né? Porque o assunto não é um assunto específico da Europa, da França, é do outro lado do continente, né? E aí mostra uma solidariedade. E nós fizemos isso no Brasil também. Eu não sou capaz aqui de dizer quantos milhares foram para as ruas no Brasil, mas sei que foram milhares, né? O Largo da Batata, eu já ouvi 10, 20. Mas, Lejane, se me permite colocar aí uma observação nessas manifestações. O que me parece estar havendo é que as pessoas começam a contar os seus mortos e aí emerge o tema da nossa conversa, que é a luta de classes. Porque as vítimas, embora o vírus atinja todos, ele atinge muito mais as populações vulneráveis, né? Pobres, negros, pardos, espalhados pelo mundo, num número cada vez maior, função de um capitalismo financeiro que exclui a imensa maioria da habitação de habitantes do planeta. Então, me parece que na Europa também está começando a haver esse sentimento de que o vírus está matando muito mais aqueles que são vulneráveis, e me parece que são eles que estão saindo às ruas, não é essa a percepção? Sim, além desse aspecto, que há uma elevação da consciência política das massas, há um fato novo ali nessas manifestações que eu estou muito feliz com o que está acontecendo, que é o movimento de derrubada das estátuas. E não é só a derrubada da estátua em si. O movimento está mencionando um ajuste de contas com o passado colonial de toda a Europa. Toda não digo, mas os principais países colonizadores da Europa que tiveram colônias foram Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra e Itália, né? A Itália teve ali na Líbia, no norte da África, né? Então, e outros países menores também tinham uma ponte. Portugal, até o século XX ainda, Macau, na China, era uma pontinha de Portugal no território chinês, né? Hong Kong era uma pontinha do território inglês na China, né? Eles fizeram um acordo em 1842, prometeram que em 155 anos a Inglaterra devolveria. Os chineses são pacienciosos, né? Em 1997 devolveram para a China continental Hong Kong. E eles vão tomar Taiwan. Taiwan não será o que eles querem que seja. Taiwan não vai se separar da China. Isso pode escrever o que eu estou dizendo aí, depois vocês me cobram. Bom, essa questão de descolonização levanta um assunto que ainda é pouco discutido na esquerda, e eu quero dizer aqui que sou 100% favorável, extremamente simpático a isso. Eu não vou dizer que tem uma resposta técnica para como isso que eu vou falar aqui vai ser implantado, mas isso é uma coisa que se discute. É uma coisa que o movimento negro, né, ele teria condições de elaborar, estudar, etc. O que é esse movimento? É o movimento da reparação histórica. Veja, a África foi espoliada em riqueza e em seres humanos. Segundo Laurentino Gomes, não é historiador, um grande jornalista, eu recomendo que vocês leiam aquela trilogia deles, 1808, 22 e 89, né? E agora lançou o primeiro de uma nova trilogia, que eu também já li, que é sobre escravidão. Ele é um cara que tem dados em profundidades. Em números gerais, ele fala que 20 milhões de seres humanos, como querem os cristãos, 20 milhões de almas foram arrancadas do continente. Vejam, 20 milhões nos séculos XVI, XVII, XVIII,
XIX, né? 20 milhões de pessoas. Você imagina se essas pessoas tivessem ficado lá. E se a África não fosse espoliada em suas riquezas, quão grande seria esse continente, quão rico poderia ser nos dias atuais. Então, a África que nós presenciamos hoje, ela é absolutamente fruto dessa espoliação. Quem paga isso? Tem pessoas que eu já li artigos que detalham, por exemplo, Pizarro, né, colonizador aqui da Espanha, dizimou aqui astecas, incas, maia, acabou com essas civilizações, né? Houve um cara no Peru que calculou a quantidade de ouro que foi levado para a Europa do Peru, né? Botou no papel e atualizou em valores, eu não lembro aqui de cabeça, mas isto é perfeitamente calculável, né? Então, a África foi expoliada em suas riquezas. Diamantes da Nigéria, né? O seu petróleo também da Nigéria, né? Diamantes em Angola, né? Claro que de uns tempos para cá Angola tem um governo popular, né? Isso não acontece mais, né? Mas aconteceu muito. E desses 20 milhões de seres humanos que foram tirados, segundo o Bolsonaro, os próprios negros eles iam direto para eu quero ser escravizado, me leva, né? É impressionante o conhecimento histórico dessa pessoa que se apresenta como presidente, né? Esses 20 milhões é uma brutalidade. Teve alguns desses que, inclusive, vieram para o Brasil, eram reis. Eram reis de pequenos reinados, como na Europa teve. Quantos feudos tinha? Cada feudo era um reinado. O senhor feudal era a principal autoridade. Quantos reis vieram e foram aqui trabalhar como escravos, né? Bom, então, desses 20 milhões, 5 milhões morreram no transporte, porque não precisam nem dizer aqui, né, os navios negreiros, as condições de higiene, de alimentação, de saúde, né? 5 milhões morreram, 5 milhões desembarcaram no Brasil, nos anos de escravidão, né? Entre 1500 e 1888. 388 anos de tráfico de escravos no Brasil. Não é exatamente isso, porque o tráfico não começou exatamente no ano de 1500, mas em números redondos são quase 400 anos. 5 milhões desembarcaram aqui, né? E 10 milhões espalhados pelo mundo. Quem é que paga essa reparação? E no Brasil, a libertação dos escravos no Brasil deu-se de uma maneira absurda, não é? Sem que eles fossem indenizados minimamente, como aconteceu nos Estados do Sul, dos Estados Unidos, né? Aliás, falei no parênteses aí, eu já falei aqui nesse canal que eu considero Abraham Lincoln o melhor presidente da história dos Estados Unidos, não só porque fez essa luta para acabar com a escravidão, mas aquele livro História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, tem uma nota de rodapé que menciona que Lincoln leu Marx. E hoje, fazendo meu estudo cotidiano de Marx, aliás, quero fazer aqui um merchandising, quarta-feira que vem à noite, eu vou dar uma aula, vou fazer um curso de Marx, sobre Marx. 1h30, vou tentar resumir a vida e a obra de Marx. É impossível, né? Mas esse curso que eu vou dar, ele é só uma espécie de cartão de visita, eu vou dar um curso mais aprofundado, de 30 horas, né, para nós conhecermos o marxismo em profundidade. Fala, Cláudio. Não, então conta para o nosso público essa primeira aula sobre o Marx em 1h30, vai ser pelo YouTube? O que você pretende fazer? Vai ser pelo Google Meet, né, que comporta, acho que até 200 pessoas, né? A gente não está falando que é gratuito, mas também não é pago, né? Você dá lá qualquer contribuição. Quem organiza isso é um amigo meu, sociólogo, né? Às 20 horas da quarta-feira que vem, dia 17, né? Ah, tá. Mas o Google Meet é uma reunião fechada, não vai para o YouTube, você não vai transmitir no YouTube. Então, aí você faz a inscrição lá numa ficha que eles divulgaram, né? Dá ou não dá a contribuição e tal, e aí você recebe lá o link onde você pode entrar na sala, né? As pessoas vão fazer pergunta, eu vou falar durante 1 hora, né? E aí vai ter um certo debate, etc, né? Bom, então eu faço a seguinte sugestão aqui ao vivo para você, Legene.
procura gravar essa Vai ser aula, gravado. É. e aí nós podemos transmitir aqui no canal, no Que bom, horário. tá legal, que beleza, tá bom. Pede para gravar, tá bom? Tá, vai ser gravado, beleza. Ok. Mas eu estava falando, né? Hoje eu descobri nas obras, porque obras completas de Marx, o arquivo que reúne todo o pensamento de Marx e Engels na Alemanha, ele já está em 600 volumes. 600. Então, a gente tem acesso às chamadas obras escolhidas em 3 volumes. Estava manipulando essas obras e achei uma carta de 1800 e... Quando Lincoln foi reeleito, em 65, e acabou a guerra, a chamada Guerra da Secessão, que é uma guerra civil, né? É uma guerra pela libertação dos escravos, né? Sob o comando de Lincoln, o Marx manda uma carta, senhor Lincoln. Meu amigo, ele rasga Lincoln de elogio, né? Ele diz assim: se o slogan do seu primeiro mandato era fim da escravidão, o do segundo é morte ao escravismo. O Marx interpretando a campanha que Lincoln fez para o segundo mandato, né? Bom, essa turma dos Estados Unidos que tem Lincoln, né? Aquela estátua dele sentada lá no Capitólio, esses caras ficam divulgando isso, mas não divulgam que ele é filho de um operário, Lincoln. Ele foi lenhador, né? Depois de muito tempo é que ele fez, depois de uma certa idade, que ele fez direito, né? Bom, voltando aqui. Então, eu estou muito entusiasmado com este movimento. Eu queria que no Brasil, né, o movimento negro levantasse essa questão. Quanto é que cada família brasileira negra vai receber de indenização? Porque só as cotas étnicas, raciais, não são suficientes para você diminuir ou eliminar o abismo que existe entre brancos e negros no Brasil. É preciso, né? Nos Estados Unidos, a libertação, né, foi, de certa forma, uma libertação, né, mais ou menos interessante. Os estados do Sul indenizaram os negros libertos. Deram 1 acre de terra, que eu não sei quanto que é isso. Alguns me disseram que era 80% de 1 hectare. Se for isso, é 8.000 metros quadrados, porque o hectare é 10 mil. Meu amigo, 8.000 metros quadrados é um sítiozinho razoável, né? 1 acre de terra e 2 mulas. Então, ele não saiu com uma mão na frente e uma atrás. Ele saiu com 2 mulas e 1 acre de terra. E no Brasil? Nada, né? Bom, da onde que a gente vai tirar o recurso para isso? Daqui a pouco nós vamos colocar na tela aqui um gráfico que vocês vão ver da onde que vai sair o recurso para fazer essa indenização dos afrodescendentes. Alguns gostam desse termo, né? Outros usam o termo dos pretos, né? Eu ainda tenho dúvida se eu melhor usar preto ou negro. Eu vou esperar a minha liderança do movimento negro aí me dizer qual que é o termo que eu devo usar, né? Bom, e aí, concluindo, Cláudio, nós então devemos aqui fazer, então, já aportar aqui no Brasil, e eu fiz aqui um roteiro para discutir com a nossa comunidade, né, que implica o seguinte: como que essa luta de classes aparece no Brasil? Pois não, pode falar. Eugênio, antes de entrarmos no cenário nacional, deixa eu dar uma passadinha rápida aqui pelo chat, embora eu esteja apresentando aqui na tela, mas eu faço questão de ler o nome das pessoas que estão com a gente desde o início: Cibele Maria Leal Passo Henrique, que eu já citei, Francisco Magalhães, Luiz Quirino, grande professor Eugênio, grande Cláudio, Luiz Quirino dando abraço a todos, Sebastião Oliveira, pergunta: mudou o horário das quintas? Eu já comuniquei aqui também no texto, no rodapé aqui da tela, que hoje foi necessário fazer a mudança em função de ajustes na grade do canal, mas todos serão informados das próximas edições, os horários que iremos fazer essa live com o professor Legene. Francisco Magalhães: Pedro Bial disse: sob o escombro do Muro de Berlim, o comunismo acabou. Lê do engano dos fascistas. Bom, Pedro Bial é uma referência, né? Jonas Júnior: viva a China socorrendo economicamente a ilha querida de Cuba. Adeus imperialismo estadunidense.
dos infernos, diz ele aqui. Maria Luísa, boa tarde. Chegando aqui de Salvador, agora pertencente ao hemisfério norte. Thaís Helene Yomikitice, boa tarde, amigos resistentes. Ronaldo Glavinski, boa tarde, professor Legene, Mirran e amigos resistentes. Maria Luísa dizendo também, Índia tem um primeiro-ministro de direita, onde tem a direita tem conflito. Paulo Eduardo Bertolino, grande professor Legene, fiz um pedido de livro pelo seu e-mail. Dá uma olhada lá, está te cobrando aqui, Legene. Você dá uma olhada no seu e-mail. Justino Amorim da Silva, Paraupebas, Pará, boa tarde, presente. Maria Luísa, apesar de todas essas manifestações, ainda é muito pouco para reparar todo o sofrimento causado pela escravidão. Daniela Araújo, nossa querida professora lá do Rio Grande do Sul. Boa tarde, resistentes e professor Legene. Abraços de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Maria Luísa, professor, poderia explicar por que se fala em povo preto americano e aqui no Brasil dizem que os pretos ainda não foram um povo? Roberta, dando boa noite. Adoro ouvir sobre luta de classes. Nós temos um público aqui que se sente atraído por esse tema, Legende, não somos os únicos. Tem muita gente que gosta de ouvir ainda reflexões de alguém com a sua capacidade de explorar esse tema. Então, podemos entrar no cenário nacional? O teu microfone fechou, abriu. Tá. Vamos entrar. É bom falar para um público com o qual nós temos uma identidade mais do que política e ideológica, né? A Luísa falou aí de povo, por que não constitui um povo preto? Os pretos nascidos no Brasil são brasileiros e nem queremos que eles constituam um povo dentro do povo brasileiro. É um povo só, né? Agora, na África, eles são descendentes, houve uma diáspora africana, né? Você tem uma situação, a diáspora judaica, que fala-se que foi a partir do ano 70 depois de Cristo. Um dos livros que eu li sobre os judeus no mundo diz que não há registro de uma expulsão da população judaica ali de Jerusalém. Mas não vamos entrar nesse assunto. Mas houve uma diáspora. Como eu sou descendente de ancestrais assírios que viveram uma diáspora também, perseguidos pelo Império Otomano. Os africanos viveram uma diáspora no mundo inteiro. Diáspora forçada. Eles não queriam sair da sua terra. Então, lá eles constituem, né, o povo da nação africana. Como os árabes, mesmo dividido em 22 países, eles são um povo só. A África tem, se não me engano, não sou especialista em África, 54 países, né? Todos compõem a nação africana, o povo africano, né? Mas no Brasil, os que vieram aqui, nasceram aqui, ou seus descendentes nasceram aqui, eles se constituem como povo brasileiro, né? Bom, como que a resposta, como que a luta de classes... Um cafezinho, a esposa trata bem aqui. A luta de classes, como é que ela se manifesta no Brasil? E a gente pensa em luta de classes só... o nome está dizendo, é uma briga, é um conflito, é uma revolução. Não! A luta de classe no Brasil se expressa essencialmente pela desigualdade. E é uma forma perversa de expressar a luta de classe, né? Poderia ter formas mais amenas. Então, você ganhar pouco numa fábrica, ser explorado e tal, é uma forma de luta de classe, né? Mas a mais perversa de todas é a quantidade de pobres e a quantidade de miseráveis que existe no Brasil. Eu trago aqui alguns números para vocês aqui, para a gente nunca deixar de esquecer. Nós já somos no Brasil, éramos menos, já somos no Brasil, voltamos a ser 28 milhões de pobres e 14 milhões de muito pobres ou miseráveis. Portanto, estamos falando em 42 milhões de pessoas, isso numa população de
200 milhões em números redondos, nós estamos falando em 20% da população extremamente pobre e miserável. Isto é o reflexo da luta de classe no Brasil, né? Mas Legene, me permita acrescentar um dado que naturalmente é do seu conhecimento. O IPEA publicou recentemente que 78% da população economicamente ativa no Brasil ganham até R$ 413 por mês. Este é o perfil de renda no Brasil. Nós estamos falando, Legene, de quase 80 milhões de brasileiros. Então, o que você apresenta aí como pobre e miserável é faixa de R$ 200. Se você sobe isso para 413, você chega a 80% da população economicamente ativa. Como é que essa turma vai fazer isolamento social? Como é que essa turma vai ficar em casa, não é? Com uma renda emergencial que não chega, que é insuficiente? É uma situação dramática. E eu levantei esses números recentemente, Legene, porque tratamos desse tema semana passada, e numa das minhas conversas com o Nildo Ouriques, na verdade, ele é que me trouxe esse dado. O Nildo Ouriques é um economista, titular da Federal de Santa Catarina, então ele apurou com muita precisão essas informações. Mas para você ver o perfil das classes aqui no Brasil. Sim. Quando você fala a renda média do brasileiro, aí você pega esses 70, 80 milhões da população economicamente ativa, você tem uma renda média em torno de R$ 1.700, R$ 1.600. Você fala assim, poxa, uma renda interessante, mais do que um salário mínimo e meio. Mas é falso. Rendas médias é falso. Quando você vai destrinchar aí está esse número que você apresenta. Uma grande parcela ganha até 400. Esses 12 milhões que eu falei aqui, 14 milhões de miseráveis, ganham menos que R$ 135 por mês. Eles são pedintes, são catadores de latinha. Eles não têm renda. Eles levarem R$ 10 por dia para casa é uma maravilha. Dá 300 por mês, porque esses caras trabalham sábado e domingo, 18 horas por dia, às vezes dormem na rua, que não conseguiram vender a produção do dia, não dá para ir até em casa. Eles dormem ao lado do carrinho que eles cataram coisas do dia todo, né? Bom, eu queria dar aqui o número da concentração de renda no Brasil. Existe uma parcela que os sociólogos chamam, e também os economistas, né, dos super ricos. Super ricos no Brasil hoje são 1.400 milhões. 1.400 milhões, em torno de 210, eu calculei aqui, 0,66 da população. Esses caras são super ricos. Depois tem os ricos, que não é classe média. Depois tem os ricos. Os ricos são 12 milhões, 12,8, que dá 6,09. Então, somando as duas faixas, nós temos 6,75% da população, não chega a 10%, que são ricos e super ricos, 14 milhões. Todos os outros, 93%, estão entre classe média e, eu não gosto do termo classe média, porque não explica a classe social. Essa invenção que eles fizeram, um dia nós também podemos explicar com calma, do ponto de vista sociológico, essas faixas, classe média, baixa, alta, super alta, A, B, C, D, isso é mera classificação de faixas de consumo. Tem nada a ver com classe social. Aliás, classe social é mal empregado por aí o tempo todo. Ontem mesmo uma colega minha, socióloga, que acho que não estudou muito sociologia marxista, falou, como que está a nossa classe aí em São Paulo? Eu me arrepiei, né? Eu falei, pô, mas não contestei, né? Porque quanto à nossa categoria, né? É muito comum a classe estudantil, a classe dos advogados. Barbaridade, hein? Eu fico arrepiado quando eu ouço essas bobagens, né? Mas 93% da população... Não é à toa, né? Isso faz parte dos aparelhos ideológicos capitalistas para justamente jogar areia nos olhos dos incautos. Nós aqui procuramos tirar essa areia e fazer com que o nosso público não seja incauto e seja um público ativo e esperto aí com as coisas.
Muito bem. Vocês prestam um grande serviço aí para o proletariado, viu, Cláudio? Um dia, quando nós tomarmos o poder aqui, nós vamos homenagear o canal Resistente. Mas você falou um termo interessante que dá um programa inteiro, Aparelhos de Educação Ideológica do Estado, que é a teoria de Althusser. Um grande marxista ele, né? Apesar de ter matado a esposa, mas esse é outro assunto, né? Bom, a concentração de renda no Brasil faz com que 6 pessoas, e são homens, aí não é só sexo, gênero, 6 homens tenham uma riqueza equivalente a 104 milhões de brasileiros. Se isto não é a expressão da luta de classe, o que é? Né? Então, a luta de classe no Brasil se manifesta, volto a dizer, o termo luta de classe implica em briga, guerra, revolução, etc. Mas, professor, não está acontecendo revolução nenhuma. Mas a luta de classe está tinindo, está tenso, né? Está no seu limite. A qualquer momento, evidentemente, pode aparecer a explosão, né? O salto, que Lenin dizia, né? Porque não vai aguentar mais. Os caras, no governo Temer, aprovaram uma emenda, acho que é 95, que congela investimento em saúde por 20 anos. Acho que educação também, né? É uma barbaridade. Eles estão vendo aí, estão pagando o preço 3 anos depois de aprovar a emenda, do significado disso, sucateamento ainda mais do que já era sucateado o velho e bom SUS, maior sistema público de saúde do planeta, que ainda não tem SUS. Estados Unidos, muito menos. E no mundo, 38 pessoas concentram renda e riqueza equivalente a 3,8 bilhões de pessoas, metade da Terra. Não é possível uma situação dessa, né? Aonde isso vai desembocar, né? Bom, e aí que resposta que a burguesia brasileira, que aliás é um termo que a gente não usa, né? Eu uso, mas os analistas por aí, etc. A elite, mas a elite é uma coisa vaga, né? A elite intelectual na época da colônia brasileira estudava em Coimbra. Elite. Então, a elite serve para muita coisa. A burguesia brasileira, esta que concentra esta renda, né? Esta que oprime o proletariado, e, aliás, proletariado é um termo que também nós deixamos de usar, agora é só classe trabalhadora. Pois não, fala. Gente, vamos colocar aquele quadro da execução orçamentária para você... Isso, pode colocar. Então, pode colocar. Lá. Esse. Já está na tela. Isso. Aí, o pessoal que está nos assistindo, não vou detalhar o quadro inteiro, porque esse quadrinho aqui do lado esquerdo em preto, se você for ampliar, você vai ver ali quanto foi para segurança, transporte, cultura, não sei o que e tal. É tudo 0, alguma coisa. Orçamento, este é um orçamento, boa. Este é um orçamento consolidado com aquilo que foi efetivamente gasto quando? Aqui, o ano passado. Portanto, não há nada mais atualizado que este quadro, feito por aquela economista que nós gostamos muito dela, você já entrevistou, a Maria Lúcia Fattorelli. Ela tem uma, não sei se é uma entidade, uma ONG, uma instituição, chama Auditoria Cidadã da Dívida, que eu sou ela tem um site na internet e é uma instituição que estuda essa questão da dívida pública já há muitos anos. Isso. Então, vejam só, vocês aí, essa parte em amarelo. A parte em amarelo é o chamado juros e amortizações. Né? Não é só juros, porque o juro tão baixo, né? Mas eles amortizam o principal da dívida. 1 trilhão e 38 bilhões de reais foram gastos o ano passado. E para onde foi esse dinheiro? Para as
10 ou 15 mil famílias mais ricas e super ricas do Brasil, que detêm 80% dos títulos da dívida pública brasileira, né? Então, 38%, né, é gasto, né, em dinheiro absolutamente perdido. Quando eu disse, há 3 meses, quando começou a pandemia, etc., eu escrevi um artigo que você publicou também, detalhando o que um governo sério, como a Inglaterra e a Alemanha fizeram, deveria adotar para não ir à falência os pequenos comerciantes. O governo tinha que assumir a folha de pagamento, o governo tinha que assumir os aluguéis, o governo tinha que assumir ou suspender o valor das contas de luz, água, gás, telefone, internet, etc, etc. Mas vai falir as empresas que fornecem, então o governo tem que pagar para elas, porque o serviço não pode ser interrompido. Quanto isso custaria? Isso custaria esta fatia amarela? 1 trilhão. Suspende o pagamento interno, veja, não é calote, suspende o pagamento da dívida por 12 meses e usa esse dinheiro para dar para essas, garantir a folha, garantir os aluguéis, etc. Isso não foi feito. Isso significa 3 bilhões de reais por dia. Por dia, né? Bom, então, isso aí você pode até tirar também. Então, nós temos a resposta da burguesia é dar dinheiro para a própria burguesia. Esta é a resposta da luta de classe que ela tem, né? Mas a resposta que ela dá também, de um modo geral, é aquilo que os economistas chamam de mais do mesmo. Ela quer mais neoliberalismo. Ela quer, na verdade, agora o ultraliberalismo, né? Que aí não é nem mais Friedrich Hayek, né? Aí é Ludwig von Mises, né? Milton Friedman, lá de Chicago, é considerado progressista perto desses caras aí, né? Então, Chicago's Boys, né? Que o Paulo Guedes é da escola lá de Chicago, estudou lá, não sei se teve aula com Milton Friedman, né? Então, eles querem aprofundar o modelo da crise, né? Impondo ao país austeridade e arroxo de salários. Esse foi o espírito das leis que eles mandaram para o Congresso. Você lembra? Diminuição do salário com a diminuição da jornada. Não pode diminuir salário de trabalhador que já é muito baixo. Por isso o Estado tem que assumir o pagamento. Mas eles, então, diminuem o salário dos trabalhadores, né? Liquidar os programas sociais que distribuem renda. O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do mundo. A Índia também não tem um programa desse. A China não tem porque não precisa, né? Porque a China tem praticamente o pleno emprego. Então, tem uma situação lá, tem a chamada renda básica universal, etc. Então, agora, o Bolsa Família, agora eles vão mudar de nome. Então, aí em estudo, né, vai chamar Renda Brasil, né? Porque como essa luta pela renda básica universal está colando, e eu acho que uma das coisas que nós vamos ter depois que essa pandemia passar, como será esse mundo, que nós já discutimos aqui também, depois da pandemia, uma das coisas que eu acho que veio para ficar vai ser essa renda básica universal, né? Quem é que vai receber? E quanto vai receber, isso não está em discussão agora, mas eu acho que ela vem, né? Eles querem liquidar o Bolsa Família, que é a coisa de 130 ou 120 reais por membro de uma família, atendido várias condições, né, de vacinação das crianças, matrícula nas escolas. É um programa muito bem feito, né? Atende, se não me falha a memória, em torno de 12 milhões de famílias, que daria 50 milhões de pessoas. Esse governo fez o quê? Ele tirou desses 12 milhões, que estão no cadastro único geral, né? Ele tirou já 1 milhão. Então, ele está tirando aos poucos. Ele vai cortando, simplesmente. E mais do que isso, tem mais 1 milhão ou 1 milhão e meio de pessoas na fila que não entram mais. E agora vai modificar o programa e eu não tenho a menor dúvida, eles vão cortar mais ainda o número de pessoas a serem atendidas, sobre o falso pretexto que, olha, não vai ser mais 120, vai ser 200, né? Então, vamos cortar para 5 milhões, 6 milhões, né?
É aquilo que na época do Fernando Henrique eles fizeram, vale gás, vale não sei o quê, etc. Nós chamamos na sociologia, isso é uma forma de assistencialismo chamado focado. Você tem um foco num pedacinho da população que é atendida, né? É uma política pública focada. Não, nós temos que ter políticas públicas universalizadas ou universais, né? E o Renda e o Bolsa Família eles vão focar, eles vão, então, dar para alguns setores que eles vão recortar na sociedade para dizer que estão ajudando, mas não é. Bom, dito isso, eu queria aqui, então, nós aqui passarmos para... Nós estamos indo já para quase 1 hora de programa. Então, está claro, recapitulando, como a gente diz na sala de aula, luta de classe sempre existiu na história. Nunca deixará de existir, até o dia que as classes desaparecerem na sociedade. Você tiver uma sociedade absolutamente igualitária e única, com uma única classe social, a classe daqueles que trabalham. Isso Lenin teoriza um pouco, Marx quase não fala dessa sociedade, que é o comunismo, né? Que está muito distante. Bom, mas existem experiências assim, tanto na comuna primitiva como nas sociedades indígenas, né? Eles são a única divisão entre eles se dá por funções na sociedade e não por classe, no sentido de uma oprime a outra, né? Mas isso a gente vê posteriormente. E a conclusão nossa é que a luta de classe, apesar do nome luta, você não pode associar isso a uma revolução em curso. A luta existe sempre. Ela é camuflada, né? Ela é mitigada. Eles tentam escondê-la, né? E aí eles falam na paz e harmonia social, né? A paz dos cemitérios que eles querem, né? Pois não. Ô, Legene, o que nós assistimos, não só no Brasil, como também na América Latina, é um acirramento da luta de classes, né? Na verdade, a crise no coração do sistema capitalista impôs ao mundo, principalmente na sua periferia, onde se encontra a América Latina, um ajuste draconiano para repor as suas taxas de acumulação. Então, o golpe de 2016 acontece muito em função disso, e a própria execução do que está sendo feito de lá para cá mostra claramente isso, avançando sobre os direitos trabalhistas, direitos previdenciários, expropriando toda a riqueza nacional. Então, nós estamos vivendo um período de brutal acirramento da luta de classes. Agora, a esquerda precisa se apropriar desse discurso e fazer o combate, né? A gente não pode ficar assinando esses manifestos de todos juntos, 70% e por aí vai, que você já comentou. Mas, enfim, te devolvo a bola com essa provocação. E aí, essa frase que você usa, o acirramento da luta de classe, eu queria que quem está nos assistindo entenda isso. Não é que a revolução agora vai ser armada e tal. É o acirramento da desigualdade, é o acirramento da miséria, é o acirramento do desemprego. Então, quando o Cláudio usa o termo acirramento da luta, é a forma como ela se manifesta na sociedade. Não, e principalmente como a classe dominante avança sobre os direitos das classes populares, expropriando dela todos os seus direitos. Então, esse, na verdade, me parece ser a expressão do significado do acirramento da luta de classes. A classe dominante vem para cima e expropria tudo que tem pela frente. Meio ambiente, riqueza mineral, direito trabalhista, direito previdenciário, é o que nós estamos vendo no Brasil aqui. Isso é um palco escarrado desse acirramento da luta de classes. Isso, bem observado. Então, o acirramento acontece por esse aspecto também, que é a retirada dos direitos, bem observado pelo companheiro Cláudio. Nós vamos passar para a fase final que eu programei, que é em relação à popularidade desse que se apresenta como presidente. Mas antes disso, eu te mandei uma imagem sobre a classe operária que eu queria colocar na tela, só para provocar aí. Eu sei que nossos espectadores, eles são todos do nosso lado, de esquerda, não sei se todos são marxistas, mas é uma imagem...
Eu não vi a imagem, não sei se está aparecendo. Então, espera aí. Eu vou buscar, Legende. Toca a sua fala que eu vou buscar. Ah, tá bom. Beleza. Bom, há um site na internet e também ele tem um canal no YouTube. Agora a onda é canal, né? Todo mundo tem um canal, né? Até eu tenho um canal, mas eu não faço divulgação dele. Tem lá sei lá, mil e quantos inscritos. De vez em quando eu penduro lá alguma coisa, mas eu não divulgo o meu canal. Eu divulgo a minha página no Facebook, né? Que é Legião Nimirhan. Olha essa frase aí. Não dá para ampliar um pouquinho? Deixa eu ver se eu amplio um pouquinho. Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. A burguesia treme essa, essa é a frase que mais, quando eu era jovem, radical, 75, 76, a gente gritava baixinho, né? Tremer, burguesia, tremer. Mas eles não estão tremendo tanto ainda, eles se acham muito senhores de si, né? Mas eles vão ver. Então, isso é. Não é você que está ali no muro, não, né, Legene? Não sou eu, não. Quisera ser magrinho assim. Isso é a essência do pensamento marxista. Só o trabalho produtivo produz riqueza, e a riqueza na forma de aumento de capital, né? Então, vamos passar aí. Coloca na tela, então, a nossa última imagem, que eu quero explicar. Essa é a pesquisa que saiu desse grupo, chama Poder 360. 360, não sei se é 360 graus, o que é, né? Eu mandei aí para você, não sei se está fácil aí. Não, está fácil sim, deixa eu abrir aqui. Eu, além de sociologia e ciência política na universidade, 25 anos, eu lecionei também métodos e técnicas de pesquisa. Como fazer pesquisa? É claro que lá, para alunos que não seriam sociólogos, essas matérias eram básicas para todos os cursos. Eu não ensinava como fazer pesquisa de opinião, eu ensinava como fazer um projeto de pesquisa, né? Bom, mas fiz muitas pesquisas, trabalhei com alguns institutos, sou fã ardoroso. Meu primeiro artigo científico, já tem 32 anos que eu publiquei, 31 anos. Eu analisei o resultado das eleições de 1989, a primeira eleição presidencial. E eu faço uma boa introdução explicando por que as pesquisas são científicas. E eu acredito nas pesquisas, né? Bom, então, volta aí o dado. Está aí já na tela. Presta atenção aí nessa coluna laranjado. A coluna laranjado é a soma daquelas pessoas que se declararam que o governo desse cara que se apresenta como presidente é ruim e péssimo, né? Porque a gente, quando faz pesquisa, você tem que dar a gradação, né? Você não pode fazer uma pesquisa fechada. Pesquisa fechada é quando tem alternativa. Pesquisa aberta, que quase nós nunca fazemos, é aquela que o cara responde e o entrevistador anota. Aí não dá para você calcular quase nada, né? Você vai pegar a frase dele. Então, essas perguntas fechadas, ela não pode induzir o cara a uma resposta. Ela tem que ter, então, desde o ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Não tem uma sexta ou sétima categoria, né? Pelo menos não inventaram até hoje. Então, o mais comum que se faz, e de forma correta, é somar ruim e péssimo com ótimo e bom. O regular diz exatamente isso. É regular. Ele não acha o cara nem ruim e péssimo, mas também não acha o cara bom e ótimo. Somar regular, tanto para o ruim e péssimo, como para o ótimo e bom, é um erro que sociólogos não aceitam cometer. Por isso que eu escrevi um artigo na forma de uma postagem no Facebook, contestando essa campanha. Somos todos 70%. Não, somos 70%, né? Não somos cara pálida 70%, me desculpe, né? Nós hoje somos 47%.
E mesmo que você somasse os 20, 67, o que seria um absurdo de um erro, eu também argumentei nessa postagem que, pô, mas 67 nós já fomos no primeiro turno de 2018. Naquele livro que eu também já divulguei bastante para vocês, livro sobre eleições, eu dou as tabelas. Ele teve no primeiro turno 47 milhões de votos. Tinham 147 milhões de eleitores inscritos. Isso dá 33. Portanto, ele já foi rejeitado por 67. Pô, mas passaram 20 meses de governo e nós estamos na mesma? Está errado. Por isso que não pode somar 20 com 47. Quantos eram ruim e péssimo em janeiro do ano passado que ele tomou posse? Ruim e péssimo eram uns 10%. 12%. Todo mundo ou gostava muito do cara, na onda dos 57 milhões, que ele ganhou 10 milhões de um turno para outro, mas que não são votos dele original, já perdeu, né? Ele está perdendo já o capital principal. O bolsonarismo de raiz está dividido hoje e uma parte já o está abandonando. Bolsonaristas arrependidos. Não estou falando aqueles 10 milhões que aumentou de um turno para outro. Então, esses 47 hoje já estão provavelmente 4 vezes mais o que era de ruim e péssimo em janeiro. Todo mundo estava acreditando no cara. Né? Legene, deixa eu correr um pouco a tabela para você explorar a questão da renda. Veja isso, vou falar. Aqui. Vou falar. Só para... Bom, é que essa... tem que subir um pouco mais aí, porque essa frase, acesse o nosso portal Resistente, vai apagar aí a... então deixa eu apagar isso aqui. Pronto, apaguei. Então tá bom. Mas deixa nessa posição, eu quero destacar aqui 3 aspectos para vocês sobre onde ele está pior. Ruim e péssimo. Esquece regular. Presta atenção por região. Nordeste. O Nordeste é a região mais politizada do Brasil. A burguesia fala, não, aqueles caras não sabem votar. Ao contrário, quem não sabe votar é o Sul-Sudeste, né? Então veja que o Nordeste ele aparece com 59% de rejeição, né? Aí você pode olhar do lado de cá, evidentemente, né? O ótimo e bom é onde ele é mais... É o pior desempenho dele, com só 19% que acham que o governo dele está entre bom e ótimo. Bom, e tem mais 2, já subiu aí um pouquinho, né? Mas, olha, Jane, vamos comentar o aspecto da idade que é importante. De 25 a 44 anos, onde ele tem 51. Na idade não tem nenhum número... esse 25 a 44, que dá 51, é muito próximo da média nacional, 47. Eu aqui quero destacar aqueles números que chegam a 60 ou mais, entendeu? Ok. Veja, 59. Agora, vejam esse 63 na escolaridade. Ele tinha grande apoio daqueles que tinham nível superior. Eu ficava impressionado. Falei, como é que pode um cara formado, um advogado, um médico, um engenheiro, apoiar um cara desse? Ele foi abandonado literalmente neste segmento da população, que é a escolaridade, né? E é muito parecido com aqueles não escolarizados. Você veja que está 57, aquele que não tem quase que escolaridade nenhuma, né? E por último, para destacar aqui, né, a renda acima de 10 salários mínimos, e 10 salário mínimo no Brasil, 10 mil reais, já é considerado rico. Classe média é acima de 2.500, viu? Por isso que tem 57 milhões de pessoas na classe média, né? Os ricos são a partir de 10 mil reais. Então, aqui você tem 66% desse segmento da população já o abandonou. Ou, olhando ao contrário aqui, você tem 21. Por que que o regular aqui dá também o menor número, 13? Como também no que tem ensino superior, dá 14. Por que que? Porque esse tipo de faixa de renda e de escolaridade, quase eles ou estão de um lado ou estão de outro. Não tem. Porque quem é o regular no Brasil? Quem é o regular é aquele cara. Não, ele não fez nem 2 anos ainda.
Vamos dar uma chance. Então, este cara que pensa desta maneira, que não está nem num extremo nem no outro, esse cara é o regular, né? Então, este segmento acima de 10 mínimos e nível superior não tem regular quase. Então, você veja que acima de 10 salários mínimos, ele só tem apoio de 21%. Já foi 60%. Ou seja, ele está desidratando a sua popularidade. E eu quero encerrar aqui, nós já passamos de 1 hora, com um comentário do meu colega, amigo, Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi. Já entrevistei, falo com ele, ele publica bons artigos. Esses 25% que ele tem de ótimo e bom, né, média nacional, aparece na Folha, no Datafolha, aparece naquele Instituto MDA e aparece no Vox Populi. Então, aparece em todos os institutos. Mas tudo isso, quer dizer, 1 em cada 4 eleitor brasileiro é bolsonarista, mas é fascista? Aí entra naquela questão que nós estamos hoje vivendo um regime próximo do fascismo, onde as instituições democráticas já não funcionam mais, né? Por isso também que nós fizemos aquele programa especial, Os Limites da Democracia Burguesa. Nós, de esquerda, temos que contestar essa democracia burguesa, né? Não dá mais para você aceitar a chamada democracia representativa, onde 513 deputados federais representam 147 milhões de eleitores e 210 milhões de cidadãos. Não é possível isso. Tem que ter alteração nesse modelo, né? Então, ele está desidratando. Agora, quanto desses 25% de ótimo e bom são fascistas? Aí o Marcos Coimbra, ele estuda mais a fundo esse assunto e o Datafolha também fala alguma coisa, mas não o Marcos Paulino, que é o diretor, também meu amigo, é sociólogo, ele estuda isso, mas não a fundo como o Marcos. O Marcos acha que desses 25%, 10% a 12% é o núcleo duro do bolsonarismo que pode ser classificado como fascismo. Mas ele está perdendo apoiadores, está perdendo gente de prestígio, né? Esse manifesto que eu também jamais assinaria, o Todos Juntos, tem ali gente que apoiou o Bolsonaro, fez campanha abertamente para ele. Agora, não tem coragem de fazer autocrítica, né? De vir a público e se arrepender, então eles ficam fazendo esses manifestos. É bom, quanto mais manifesto contra o cara, melhor, né? Mas não é um manifesto contundente que põe o dedo na ferida. E nós queremos a verdadeira liberdade do presidente Lula, que é a anulação da farsa processual que foi montado contra ele, né? Queremos, se possível, a anulação das eleições de 2018, que foi uma fraude geral, né? Então, esses 10, 12% é o núcleo duro. Por que ele está perdendo esse outro pedaço? Ele está perdendo por um conjunto de fatores que começam pelos meios de comunicação. Vocês vejam que a Rede Globo está formando a frente ampla da Rede Globo, né? Fez aí um debate, não sei se foi essa semana ou semana passada, chamou Fernando Henrique, quem é o Fernando Henrique Cardoso? Golpista de primeira hora, né? Ele agora revela que anulou voto no segundo turno. Estou em dúvida se ele fez isso, né? Porque muitos honrados do partido dele, né, votaram no professor Fernando Haddad no segundo turno. Ele não teve coragem, impressionante, né? Apoiou o golpe, apoiou o Bolsonaro, agora que ele está descolando. É positivo que ele descole? É positivo. Tudo que vier para cá é positivo. Não vão entender meu pensamento, que eu não quero que eles venham para cá, né? É diferente, a frente que eu quero montar é uma frente política eleitoral que, mais para frente, para enfrentar, para ter uma alternativa de poder real no Brasil e um outro modelo econômico. Esta é outra frente. Esta nossa frente, o Fernando Henrique não entra. Luciano Huck não entra, evidente. Agora, contra ele, contra o fascismo, todo mundo, cabe todo mundo, né? Bom, não só ele está perdendo apoios significativos, né? Você vê, esse debate tinha Fernando Henrique, Marina. Quem é Marina? Quem é Marina? Não teve quase nada, desidratou a votação dela, né? Porque ela acreditou no cara, apoiou o cara no segundo turno, né?
e o Ciro Gomes, que se acovardou e fugiu, como diz o Zé Dirceu, né? Quando era para fazer a Frente Democrática no segundo turno de 2018, essa turma foi embora. Marina, não tenho certeza se apoiou o cara ou se anulou o voto, não lembro bem, né? Mas eu fui lá somar o voto do Ciro e da Marina. Pô, a Haddad tem quase o dobro dos votos desses caras, né? E a Rede Globo, que quer formar a frente ampla só dela, né? Não chama o professor Fernando Haddad, o líder da oposição, o cara que teve 47 milhões de votos. Ciro, no primeiro turno, teve 13, 14. Não tem para ninguém. Queria ele ser o candidato que o PT retirasse. Não tem voto, né? E está hoje fazendo o jogo da direita. Pois não? Legene, eu assisti essa entrevista na Globo com a Miriam Leitão. Ali, na verdade, estão representados o espectro político que fecha com a Globo e aquilo que eles tentam chamar de centro democrático, expressos nos eleitores da Marina, do Ciro Gomes e do Fernando Henrique, que nada mais é do que a velha direita, que não tem voto. Tem muito discurso, tem muito blá, 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 mas não tem voto. Então, essa é a articulação da Globo. Na verdade, eu acho que é isso que eles estão apresentando. Legene, nós estamos com 1h11. Esse papo aqui a gente poderia ficar o resto da tarde. Eu até vou te propor que a gente continue nessa temática na semana que vem, porque nós temos que explorar muita coisa ainda, tanto no Brasil como no cenário internacional, né? Tem muitas articulações sendo feitas. Eu acho que a gente pode explorar todas elas, como é que os partidos políticos estão se comportando diante da crise que nós estamos vivendo, o que as classes populares estão fazendo nas ruas. Quer dizer, nós entramos num período de movimento, me parece, crescente. Vamos ver como é que teremos as ruas no próximo final de semana. Mas, enfim, eu deixo aqui o convite para você já na semana que vem. E eu quero aproveitar para informar também, ao vivo, o Legene e o nosso público, que o nosso canal está sofrendo um ajuste na grade em função de um projeto novo que entrou para o canal e que está exigindo que a gente faça alguns remanejamentos em alguns programas fixos, como esse aqui com o professor Legene. Aliás, Legene, peço para você aguardar um pouquinho no final da live para a gente conversar sobre isso. Mas eu deixo o público tranquilo, porque vocês serão informados com a devida antecedência de toda a alteração que nós estamos fazendo na grade do canal. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui pelo chat. Eu procurei colocar em tela a maioria dos que estiveram aqui, procurei ler também aquelas presenças que sempre nos honram e nos dão alegria de encontrar. Quero também agradecer ao público que irá nos assistir, né? Deixo aqui já o meu agradecimento prévio, e principalmente ao professor Legene, que é sempre muito bom de ouvir, o tempo passa muito rápido. Você tem uma legião de fãs aqui no chat, Legene. Então, nós estamos consolidando um público aqui com esse nosso programa. Então, passo para você fazer suas considerações finais e, em seguida, a gente troca um papo aqui em off. Tá bom. A minha mensagem final, eu não podia deixar de falar, o Lula foi muito criticado por não ter dado entrevista para o jornal Globo, né? Não é a Rede Globo, é o jornal Globo impresso. É do mesmo grupo, é da mesma família, né? Eu apoio o Lula 100%. Eu sei que os jornalistas gostam de entrevista, porque, veja, é diferente de uma entrevista coletiva, onde vai todo mundo e a autoridade ou um líder dá uma entrevista. Esta é a chamada entrevista exclusiva, onde você fortalece aquele órgão que você está dando essa cancha, né? Essa oportunidade de projeção, né? Olha, não é o primeiro líder que faz isso. Na Europa, o saudoso Humberto Eco, né, participava de um movimento rejeicionista. Intelectuais importantes da Europa não davam entrevista para estes órgãos de imprensa e televisões, especialmente, que são, eles não usam o termo golpista, mas que são contra os interesses dos trabalhadores de modo geral. Eu sempre apoiei Humberto Eco nessa atitude dele. E agora o Lula toma essa mesma atitude. Eu espero que ele um dia dará, né? Quando a Rede Globo reconhecer, quando as organizações Globo, espero que
não seja necessário 50 anos, lembra que passou 50 anos para ele reconhecer que foi um erro a Globo ter apoiado o golpe de 60. Espero que não precise 50 anos para eles reconhecerem que eles apoiaram o golpe contra Dilma em 16, que eles apoiaram a prisão de Lula e essa farsa do processo dito Lava Jato. A história está conosco e nós vamos vencer. Obrigado e até a semana que vem. Ok, Legene, muito obrigado mais uma vez. Quero encerrar com o pedido de sempre para aqueles que ainda não são inscritos no canal Resistência, que se inscrevam. Nós fizemos um levantamento e verificamos que 45% do nosso público ainda não é inscrito no canal. Então, eu deixo esse apelo aqui, que isso fortalece o nosso trabalho. Peço para que vocês tragam seus amigos e familiares também para fazerem a sua inscrição, compartilharem o vídeo, deixarem o like. Só assim a gente amplia o nosso público. E a nossa intenção aqui é levar essas reflexões que nós fazemos na maioria dos nossos programas, para que isso em algum momento se transforme em ação política, né? Eu acho que a ação política nasce no berço da informação. É ali que a gente começa a burilar a cabeça e a tomar algumas atitudes diante da vida. Então, um forte abraço a todos. Quero convidá-los agora às 17 horas. O Canal Resistente iniciou um projeto com os bancos comunitários no Brasil. Esse é o projeto novo que está entrando, entre outros. Nós temos feito já desde terça-feira até amanhã, entre 17 e 19 horas. É um programa muito interessante, porque envolve a iniciativa dos bancos comunitários, né, que são pessoas de baixa renda que se unem, formam um banco e financiam os seus projetos de forma muito mais direta e muito mais econômica do que qualquer banco privado. Você tem ideia, Legene, isso hoje já são 110 mil integrantes da rede de bancos comunitários no Brasil inteiro. E nós estamos fazendo uma articulação com todo esse movimento no Brasil todo para trazer para o YouTube todo esse trabalho belíssimo que eles estão fazendo. Então, deixo aqui o convite. Hoje e amanhã, entre 17 e 19 horas, teremos essa programação. E amanhã, às 10 horas da manhã, teremos o Walter Pomar. Vamos conversar com ele. Bom, tem mais coisa aí. Às 10 horas a gente informa o resto da programação. Mas amanhã temos uma programação muito rica aqui no canal Resistência. Forte abraço a todos. Legene, me seguram 2 minutinhos aí em seguida, por favor. Um abraço e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau. Tchau.